Pessoal, tudo bom com vocês? Vídeo passado vimos a equação de Bernoulli, agora eu quero ver os casos em que a equação de Bernoulli pode ser aplicada, tá ok? Então, aplicabilidade da equação de Bernoulli. De uma maneira geral, a equação de Bernoulli tem aplicabilidade ao longo de uma linha de corrente, longe das superfícies sólidas. Então, se eu quero fazer uma discretização do meu escoamento para uma simulação, por exemplo, ou uma visualização de escoamento, eu vou ter que o escoamento do meu fluido próximo à parede da tubulação apresenta basicamente o responsável pela dissipação mecânica do fluido na maioria dos problemas, né? Então, quando nós estamos falando de perda de carga, que é a dissipação de energia mecânica, nós estamos considerando basicamente o atrito do fluido com a parede da tubulação, né? Agora, o atrito do fluido com as camadas de fluido ele é pequeno frente ao atrito do fluido com a parede sólida. E em muitos casos nós podemos considerar que longe das paredes sólidas, ao longo daquelas linhas de corrente, geralmente em regime permanente, nós podemos aplicar a equação, na verdade tem que ser em regime permanente, né? Nós podemos aplicar a equação de Bernoulli, certo? Então, nesses casos, a equação de Bernoulli pode ser aplicada, mas tem que tomar muito cuidado para se utilizar essa equação. Geralmente a gente utiliza a equação de Bernoulli mais como uma maneira de estudar e tentar entender a física de um problema. Tá. Então, em estreitas faixas de tubulação com largo diâmetro. Quando vocês forem ver perda de carga, vocês vão verificar que quando nós temos um diâmetro pequeno, a perda de carga aumenta muito. Isto é, se você tem um diâmetro grande, né, você vai ter pouca perda de energia mecânica. E se você também considera uma tubulação com uma pequena faixa, uma estreita faixa de tubulação, ou seja, pouca tubulação, você vai diminuir essas perdas. Então, nesse caso muito específico, você poderia aplicar a equação de Bernoulli como um resultado bom. Mas, de maneira geral, em uma indústria, na prática, você vai ter metros e metros de tubulação e esquecendo do diâmetro, só o fato da tubulação ser grande já faz com que você não possa utilizar a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli não é uma boa escolha. Você tem que considerar a equação de energia com perda de energia mecânica. Você tem que considerar essas dissipações de energia devido ao escoamento do fluido na tubulação, beleza? Geralmente escoamento em baixas velocidades, isto é, geralmente escoamento laminar, pode fazer com que você tem uma maior região na qual a equação de Bernoulli seja válida. Por quê? Quando você tem um escoamento laminar, você está dizendo o seguinte, que as forças viscosas são maiores frente às forças de inércia. E essas forças viscosas elevadas faz com que as flutuações de velocidades em relação a um ponto de medição sejam baixas. E você consegue fazer com que aquela partícula se movimente de uma maneira basicamente unidirecional, né? Dentro das condições do problema, e esse fator faz com que naquela linha de corrente você tenha um comportamento previsível e você possa aplicar a equação de Bernoulli. E por fim, quando que não se pode aplicar a equação de Bernoulli quando os efeitos de atrito são mais pronunciados. Os efeitos de atrito são mais pronunciados às superfícies sólidas, né? Então, próximo às superfícies sólidas, a equação de Bernoulli não é uma boa aplicação. E geralmente eu estou falando isso quando eu quero trabalhar com a análise diferencial de escoamento, nas regiões de esteira e nas singularidades. O que seria uma região de esteira? Isso é escoamento externo. Quando vocês forem estudar escoamento externo, vocês vão estudar esteira. Volta aqui e você vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer. E nas singularidades do escoamento. O que seria uma singularidade? Bom, singularidades são bombas, turbinas, cotovelos, joelhos, regiões de entradas, mudanças de diâmetro. Tudo isso são coisas que fazem com que as linhas de corrente tomem formatos aleatórios e a equação de Bernoulli não é uma boa escolha, porque esses formatos aleatórios geram regiões de vorticidade, você vai ter uma perda mecânica associado a essa aleatoriedade gerada pela presença de um dispositivo mecânico no escoamento, que acarreta com que a equação de Bernoulli não seja adequada a ser utilizada nessas regiões. E nós vamos ver também lá em dissipação, equação de energia com perdas, que essas coisas estão associadas a perdas menores, que são
exatamente essas perdas vinculadas a esses dispositivos mecânicos. Tá, então vamos considerar que nesse caso eu posso aplicar a equação de Bernoulli. Bom, rigorosamente falando, a gente consegue computar a perda que existe nesse processo que é objeto de estudo da engenharia de reservatórios, né, e assim por diante. Mas vamos considerar que não existe perda na saída desse fluido nesse reservatório, de modo que eu considero que eu posso aplicar a equação de Bernoulli. Eu quero determinar a velocidade de saída do fluido. Num vídeo anterior de balanço de massa, eu trabalhei com um problema que envolvia um reservatório e eu dei como dado que a velocidade da saída do fluido do reservatório era a raiz de 2GH. Isso foi um dado. E eu falei que com a equação de Bernoulli eu conseguiria chegar nessa expressão, que a velocidade na saída é raiz de 2GH. Pois bem, vamos tentar fazer isso. Tá ok? Então, estabelecendo meu eixo y para cima, eu quero aplicar a equação de Bernoulli para determinar essa velocidade. Como eu poderia fazer isso? Tá. Se eu estou utilizando a equação de Bernoulli, tem que ser um problema em regime permanente, propriedades constantes na seção, todas aquelas hipóteses já ditas, né? Então, eu vou aplicar a equação de Bernoulli do formato de carga, que foi o último formato visto. Então, aqui eu tenho carga potencial, carga cinética, carga de pressão. Então, estabelecendo meu eixo aqui, eu vou ter que o y1 é simplesmente h, né? E o y2 é 0. Como a altura do reservatório não varia, porque em regime permanente, V1 é 0. E V2 é o que a gente quer descobrir. Então, eu vou ter que Y1 é H, V2 é 0. Aí, eu posso considerar a escala manométrica de pressão. O que a escala manométrica diz? Que a pressão atmosférica é 0. Aqui está aberta a atmosfera. Então, a pressão é 0. Aqui está aberta a atmosfera. A pressão é 0. Ou, se eu utilizasse a escala absoluta, eu poderia considerar que aqui é a pressão atmosférica e aqui é a pressão atmosférica. Esses termos iriam cortar da mesma forma. Então, aqui eu vou ter H é igual a V2 ao quadrado sobre 2G. Ou seja, 2GH é igual a V2 ao quadrado. De modo que a velocidade na saída é raiz de 2GH, onde H é essa altura aqui, né? Aí, substituindo 5 vezes 2,8 vezes 2, nós conseguimos calcular a velocidade de saída do reservatório. Ou seja, aplicando uma simples equação de conservação de energia, a gente consegue determinar a velocidade de saída, a velocidade do fluido na saída do reservatório, né? Isso é fantástico. Na prática, daria para se utilizar um coeficiente de perda nessa saída do fluido que faria com que houvesse um desvio em relação à equação obtida utilizando a equação de Bernoulli, se fosse um problema real, né? Mas no final isso aqui é muito interessante, porque essa equação que a velocidade é raiz de 2GH é, por exemplo, a mesma equação que nós obtemos quando consideramos uma partícula caindo utilizando a equação de Torricelli lá na mecânica newtoniana de partícula. Então isso mostra que a equação de conservação da energia mecânica tem uma aplicação muito grande em muitos problemas de engenharia mesmo, né? Isso é muito bacana. Tá. Legal, chegamos na expressão, vamos para a próxima. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o tubo de Pitot. Então, aqui eu tenho um escoamento de fluido em regime permanente, todas aquelas hipóteses dadas. Aqui eu vou ter um tubo piezométrico. Basicamente, o tubo piezométrico, eu vou fazer um furo na tubulação, e aqui eu vou ter uma determinada altura piezométrica de fluido. E aqui eu tenho não um tubo piezométrico, aqui eu tenho um tubo de Pitot. O tubo de Pitot é o seguinte, eu vou colocar esse tubo, e esse tubo ele vai estar de frente ao fluido. Imagine o seguinte, no regime transiente, o fluido começa a se mover. Quando o fluido começa a se mover e encontra o tubo de Pitot, é como se ele estivesse encontrando um objeto sólido. A primeira coisa vai ser uma transferência de quantidade de movimento, de modo que o fluido ele vai ocupar ele vai elevar o fluido de medição, né, até uma determinada altura. Depois que o regime permanente é atingido, é como se a velocidade aqui fosse 0. O fluido ele vai se chocar contra
o fluido de análise, né? E após ele atingir uma altura e o regime permanente ser atingido, a velocidade aqui é zero, porque é como se ele estivesse chocando contra uma parede sólida. Então aqui a velocidade do fluido no ponto de estagnação é zero. Aí você pensa, pô, que estranho, isso é muito complexo. Não, você vai ter o quê? Que a energia cinética que a energia cinética que existe entre essa velocidade e essa é convertida em altura. Olha que bacana, né? Eu tenho então uma conversão de energia cinética em energia potencial. Ou seja, a energia cinética que é convertida em altura. Vamos ver isso melhor. Tá. Embora eu tenha um fluido escoando, no tubo de Pitot e no piezômetro, o que eu terei é estática. Então, a equação fundamental da estática ela pode ser aplicada no tubo de Pitot e no piezômetro. Aí aqui eu tenho que do ponto 1 até aqui eu tenho H1, aqui eu tenho H2 e aqui eu teria H3, né? Então a pressão no ponto 2 vai ser ρg H1, H2 mais H3, né? Aplicando a equação fundamental da hidrostática. E a pressão no ponto 1 vai ser ρg H1 mais H2. Isso é a aplicação da equação fundamental da hidrostática. Beleza? Isso é muito legal. Embora o fluido esteja escoando, nos medidores é como se fosse um problema. É um problema de estática. E a gente aplica a equação fundamental da hidrostática. Agora eu quero aplicar a equação de Bernoulli para resolver esse nosso problema. Então eu vou ter y1 mais v1 ao quadrado sobre 2g mais p1 sobre ρg mais o resto. Aí eu vou verificar o quê? Que y1 e y2 são iguais, né? As alturas são iguais. Eu estou considerando o ponto médio da tubulação. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por g dos dois lados. Observe que eu multipliquei por g dos dois lados. Então aqui eu tenho energia por peso. Aqui eu tenho energia por massa, ou energia específica. E além do mais, eu quero multiplicar por ρ dos dois lados. Então aqui agora eu vou ter pressão. Pressão, pressão, pressão e pressão. Ou seja, eu reescrevi a equação de Bernoulli de modo que as unidades de todos os termos sejam pressão. E assim eu posso definir pressões. Essa pressão, que é a pressão termodinâmica, eu vou chamar de pressão estática. E essa pressão, que é uma pressão associada à energia cinética, eu vou chamar de pressão dinâmica. Então, o que está acontecendo no tubo de Pitot é que entre o ponto 1 e o ponto 2, eu vou ter que a minha pressão dinâmica vai ser convertida nesse aumento de altura, né? Ou seja, pro fluido parar nesse ponto, ele tem que converter toda a sua quantidade de movimento, ou entre outras palavras, falando em linguagem de energia, né? Ele tem que converter toda a sua energia cinética em outra. Ou seja, por isso que essa altura é maior que outra, porque a energia a pressão dinâmica foi convertida em energia potencial. Isso é muito legal. Beleza? Aí nesse caso, eu tenho que a minha velocidade v2 é zero, né? Porque é o ponto de encontro com o ponto de estagnação. Então a minha velocidade v2 é zero. Então eu vou ter ρ v1 ao quadrado sobre 2 mais p1 é igual a p2. Daí eu quero calcular v1. Para calcular V1, eu vou passar o P1 negativo, 2 multiplicando e vou dividir por ρ. E vou multiplicar em cima e embaixo por G. Agora eu tenho o quê? Eu tenho 2G, P1 menos P2 sobre ρg. Aí eu vou lembrar lá da minha equação fundamental da hidrostática. Aqui eu tenho que P1 é ρg H1 mais H2 e P2 é ρg H1 mais H2 mais H3. E o que eu tenho lá é P2 menos P1. Se eu pego P2 e subtraio por P1, o que vai sobrar? Isso aqui cancela com isso aqui cancela com isso. O que vai sobrar é H3 ρgH. Então, esse nosso termo P1 menos P2, né? É HG ρgH3. É ρgH3. Aí eu vou ter que esse ρ corta com esse G corta com esse G. E o que sobra é que a velocidade no ponto 1 é raiz de 2GH3. Beleza? Então a velocidade em 1 é raiz de 2GH3, onde H3 é a diferença entre a altura do tubo de Pitot e do piezômetro.
Agora imagina se você está num laboratório e você quer medir a velocidade no ponto 1. O que você precisaria era somente uma régua. Se você mede essa distância entre esses dois medidores, multiplica pela gravidade por 2 e tira a raiz, você obtém a pressão do ponto 1, né? Então é muito, mas muito legal, né? É a aplicação da equação de Bernoulli nesses problemas, porque em laboratório você você vai ter um tubo com um diâmetro satisfatório, você vai fazer de tudo para ter um escoamento laminar, ou seja, se você está numa bancada de laboratório, você vai fazer de tudo para que a equação de Bernoulli seja mais válida possível. E você tem resultados fantásticos, realmente fazendo esses experimentos na prática. E com uma simples régua, você conseguiria medir a velocidade nesse ponto, né? Então, muito interessante a aplicação da equação de Bernoulli. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha sido claro nesse vídeo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.